Tudo começou quando eu era apenas uma criança, com memórias borradas de risos e choros que pareciam se misturar nas paredes da nossa antiga casa. Meu pai sempre foi um homem reservado, mas havia algo nele que ninguém conseguia explicar. Ele não era agressivo, nem ausente, mas havia nos olhos dele um peso, um segredo que parecia crescer com o tempo. À noite, eu ouvia passos longos e pesados pelo corredor, mesmo sabendo que ele estava dormindo em seu quarto. Minha mãe dizia que era minha imaginação, mas eu sabia que não. Algo nos observava, algo que se escondia nas sombras que ele mesmo carregava. Eu me lembro de uma noite em que acordei com um sussurro perto da minha cama. Não conte a ninguém. Não consegui distinguir se era meu pai ou aquela presença que parecia ter se apoderado dele. Conforme fui crescendo, percebi padrões estranhos no comportamento dele. Ele costumava desaparecer por horas sem explicar para onde ia. E quando retornava, trazia consigo um cheiro estranho, metálico, quase como ferro queimado. Perguntas eram ignoradas com um sorriso cansado, mas seus olhos, sempre seus olhos, denunciavam algo profundo, quase doloroso. Certa vez, encontrei um caderno antigo escondido na prateleira do sótão, cheio de desenhos perturbadores, figuras com olhos vazios, mãos estendidas em direção a algo invisível. No topo de algumas páginas, frases rabiscadas como "eles me observam" ou "ele vem à noite" apareciam repetidamente. Meu coração batia acelerado e uma sensação de terror tomou conta de mim. Eu não sabia se aquilo era real ou fruto da minha imaginação infantil, mas algo me dizia que, de algum modo, meu pai estava ligado àquilo. Aos 13 anos, comecei a ouvir conversas baixas entre meu pai e vozes que ninguém mais conseguia ouvir. Eu me escondia atrás da porta entreaberta do corredor, tentando não ser visto, enquanto ele murmurava palavras em um idioma que nunca tinha aprendido. Às vezes, ele se ajoelhava no chão, sussurrando nomes que pareciam chamar alguém ou algo. Uma noite, senti a presença de algo frio no meu quarto. Uma mão invisível pareceu tocar meu ombro. O medo me paralisou. Meu pai entrou logo em seguida. Como se nada tivesse acontecido, sentou-se à beira da cama e disse calmamente: "É só um sonho, filho. Nada vai nos machucar." Mas eu sabia que era mentira. A forma como ele olhava para o chão, como se escondesse algo, fazia meu peito doer. Algo dentro dele estava mudando, e eu podia sentir que estava me puxando para um mundo que eu ainda não entendia. Na adolescência, os acontecimentos se intensificaram. Eu descobri que algumas das pessoas que meu pai conhecia haviam desaparecido misteriosamente. Amigos de infância, vizinhos, até conhecidos distantes. Nunca ninguém falou sobre isso diretamente, mas havia rumores, sussurros que eu ouvia pela cidade. Meu pai continuava com sua rotina normal, mas os momentos de silêncio entre nós se tornaram insuportáveis. Uma noite, decidi segui-lo. Ele entrou no porão, um lugar que sempre fora trancado, e acendia a luz do meu celular. Vi símbolos estranhos pintados nas paredes, velas queimadas em círculo, e o que parecia ser um altar improvisado com objetos que eu reconhecia de nossa casa. Meu coração quase parou. Ele me olhou com uma voz que misturava ternura e terror. Disse: "Algumas verdades são pesadas demais para carregar sozinho." A partir desse momento, passei a conviver com um medo constante. Meu pai, que sempre fora meu herói, transformou-se em algo que eu não conseguia compreender completamente. Ele continuava sorrindo, me ensinando lições, me levando à escola, mas suas mãos carregavam segredos que eu sentia pulsar como veneno. Às vezes, à noite, ele falava comigo sobre mundos que eu não conhecia, dimensões onde vozes e sombras se confundiam. Eu sentia que, de alguma forma, eu era parte daquele universo e que escapar seria impossível. Cada vez que ele se aproximava, eu via a transformação em seus olhos, como se o homem que eu conhecia fosse apenas uma máscara temporária. Eu percebi que meu destino estava ligado ao dele e que algumas verdades
uma vez reveladas, não podiam ser esquecidas. Hoje, muitos anos depois, ainda sinto a presença dele em cada canto da minha vida. Quando fecho os olhos, ouço seus sussurros, sinto a respiração pesada atrás de mim e lembro das noites em que seus olhos pareciam refletir mundos que eu jamais deveria conhecer. O que aconteceu naquela casa, no porão, nas vozes que ecoavam na escuridão, continua comigo. Descobri que algumas verdades não são apenas para assustar, mas para ensinar. Ensinar que o medo é algo que carregamos dentro e que nossos pais, mesmo sem querer, podem nos conduzir a lugares que jamais imaginamos. Quando penso em tudo isso, sinto que meu pai ainda está lá, esperando, como se nunca tivesse saído, observando cada passo meu, lembrando que há segredos que não se enterram, que crescem conosco, silenciosos, macabros e mortais. Tudo parecia normal naquela manhã de domingo, mas eu já sentia algo diferente. Meu pai acordou cedo, como sempre, mas havia uma tensão no ar que eu não conseguia identificar. Ele preparava o café em silêncio, os olhos fixos na mesa, e um leve tremor nas mãos denunciava que algo estava errado. Enquanto tomávamos café, percebi que ele olhava para o quintal com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, uma mistura de medo e fascínio. Perguntei o que havia acontecido, mas ele apenas balançou a cabeça e disse: "Nada que você precise saber, filho. Hoje, você vai aprender sobre sombras que nunca imaginou." Aquela frase me gelou a espinha. Eu senti que aquele domingo seria diferente de todos os outros. Algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria para sempre a minha visão sobre meu pai, sobre a casa onde cresci. Durante a manhã, ele me chamou para ajudá-lo a organizar o porão, um lugar que eu evitava desde criança. Assim que descemos, senti um frio intenso percorrer minha coluna, como se estivéssemos entrando em outro mundo. Ele acendeu a luz. Pela primeira vez, notei que o porão estava diferente. Símbolos estranhos estavam riscados nas paredes e o chão parecia ter marcas de algo que havia sido arrastado. Meu pai se aproximou de um canto escuro e retirou um objeto coberto por um pano velho. Quando revelou, vi algo que me fez engasgar com o ar. Era um antigo diário, encardido pelo tempo, com páginas que cheiravam a pó e ferro. Ele me entregou, dizendo: "Leia. Você precisa entender de onde viemos e para onde podemos ir." O peso daquilo era quase insuportável, mas minha curiosidade infantil me obrigou a abrir o diário. As páginas estavam cheias de desenhos grotescos, como mãos que saíam do chão, olhos vazios que pareciam seguir quem olhasse, e símbolos que eu não conseguia decifrar. Mas o que mais me chamou a atenção foram as anotações, escritas com uma letra que reconheci instantaneamente. Era do meu pai, mas parecia diferente, como se outra presença tivesse tomado seu corpo na hora de escrever. Entre as linhas, ele narrava encontros com figuras que apareciam apenas à noite, sussurrando promessas e ameaças, e descrevia rituais que deviam ser realizados para manter algo sob controle. Eu percebi, pela primeira vez, que o homem que eu chamava de pai havia sido parte de algo muito maior e mais sombrio do que eu poderia imaginar. Um arrepio percorreu meu corpo, e um medo antigo, que eu havia reprimido, voltou com força total. Enquanto eu folheava o diário, meu pai permaneceu em silêncio, mas de vez em quando olhava para mim com olhos que não eram apenas dele. Parecia que algo, ou alguém, observava através dele, estudando minhas reações. Eu senti que cada palavra escrita no diário não era apenas um relato, mas uma espécie de aviso. Algo estava próximo. E então, ouvi um ruído vindo do andar de cima, um som baixo, arrastado, como se algo se movesse pesadamente pelo corredor. Meu pai fechou o diário abruptamente e disse: "Eles estão aqui, e sabem que você sabe." Eu tentei protestar, mas suas mãos me seguraram firme, e um frio intenso tomou conta do ambiente. Naquele momento, entendi que não se tratava apenas de histórias ou memórias, mas de algo vivo, presente, que nos observava atentamente. As horas seguintes foram um pesadelo. Cada som, cada sombra, parecia ganhar vida própria.
Meu pai começou a me contar histórias do passado, mas não aquelas simples histórias de infância. Ele falava de pactos feitos com forças que não podiam ser nomeadas, de promessas quebradas e de segredos enterrados em lugares que ninguém ousaria tocar. À medida que ele narrava, o ambiente parecia se fechar ao nosso redor e o ar ficava pesado, quase sufocante. Eu sentia presenças invisíveis encostando em mim, me pressionando contra o chão, mas meu pai permanecia firme, como se tivesse um controle absoluto sobre aquilo. Eu não sabia se ele nos protegia ou nos conduzia para algo ainda pior. Parte 6. Quando a noite caiu, a casa mudou completamente. As sombras tornaram-se mais densas, os ruídos mais nítidos, e o diário parecia irradiar um calor estranho. Meu pai se sentou em silêncio, olhando para mim com olhos que refletiam algo que eu não conseguiria explicar em palavras. Ele disse apenas: "Algum dia você entenderá que a escuridão não é inimiga, mas professora. E tudo o que fizemos, tudo o que escondemos, foi para que você pudesse sobreviver." Naquele momento, percebi que meu pai nunca fora apenas um homem comum. Ele era um guardião, um portador de segredos que poderiam destruir ou salvar quem ousasse conhecê-los. Enquanto eu fechava os olhos, ouvi novamente seus sussurros, agora claros e próximos. "Lembre-se, filho, sempre haverá sombras, e elas nunca nos deixam realmente sozinhos." O relógio da sala marcou meia-noite quando senti o chamado. Era um som baixo, quase inaudível, mas suficiente para despertar algo dentro de mim que há muito estava adormecido. Meu pai estava sentado na poltrona, com os olhos fixos na parede, como se pudesse enxergar através dela. Ele não se virou quando entrei, apenas falou, com aquela voz grave e calma: "Eles estão mais perto agora. Você precisa ver por si mesmo." Um arrepio percorreu minha espinha, e a sensação de que não éramos apenas moradores daquela casa tornou-se inevitável. A cada passo que eu dava, o chão rangia sob meus pés, e uma corrente de ar gelada parecia me puxar em direção ao porão. Sabia que o que estava prestes a descobrir mudaria tudo, e ainda assim, algo em mim ansiava por entender a verdade. O porão estava diferente daquela vez. As velas acesas lançavam sombras que dançavam nas paredes, formando figuras que eu juro terem se movido por vontade própria. Meu pai caminhava à frente, e sua presença, embora reconfortante, carregava uma estranha tensão. Ele se agachou diante de um canto escuro, onde um símbolo havia sido pintado com um material que brilhava fracamente sob a luz das velas. Ele me entregou uma caixa pequena, de madeira antiga, e disse: "Dentro disso está o que você precisa conhecer. Mas cuidado, uma vez que abrir, não há volta." Tremendo, retirei a tampa, e dentro havia um conjunto de objetos, amuletos, ossos pequenos e um pedaço de papel com palavras riscadas, mas de alguma forma legíveis. Eles nunca esquecem os seus filhos. Meu coração acelerou, e uma sensação de perigo iminente tomou conta de mim. Enquanto examinava os objetos, ouvi um sussurro que parecia vir de dentro da caixa. Meu pai permaneceu calmo, como se fosse normal ouvir vozes vindas de algo inanimado. Ele começou a me contar sobre a origem daqueles itens, revelando segredos antigos da nossa família, que até então eu desconhecia. Havia rituais que protegiam nossa linhagem, mas também rituais que poderiam invocar forças que jamais deveriam ser despertadas. Ele falou de ancestrais que tinham feito pactos com entidades das sombras e de como esses segredos eram passados de pai para filho, como um legado sombrio. À medida que ele narrava, senti o ar ao redor de nós se tornar mais denso, e por um instante, achei ouvir passos que não vinham de lugar nenhum. Meu pai então me conduziu a uma porta que eu nunca tinha visto antes, escondida atrás de prateleiras. Atrás dela havia um cômodo menor, repleto de espelhos antigos, todos quebrados ou cobertos de poeira. Ele me disse que aqueles espelhos não refletiam apenas nossa imagem, mas também os mundos que existiam ao lado do nosso. Cada fragmento mostrava sombras que se moviam, formas humanas deformadas, olhos que nos observavam com intenção própria. Eu me aproximei de um espelho e, por um momento,
achei ver meu próprio reflexo se mover de forma independente, sorrindo de maneira que eu jamais sorriria. Meu pai segurou meu ombro e disse: "Olhe bem, filho. Aprender a ver é o primeiro passo para não ser consumido por aquilo que não entende." A tensão aumentava a cada minuto. Ouvi um choro baixo vindo de um canto escuro, e meu pai fechou os olhos, murmurando palavras que eu não entendia. De repente, senti algo tocar meu braço, frio, como gelo, mas pesado, como se tivesse forma e intenção. Meu pai se aproximou e disse que era hora de um teste. Eu precisava enfrentar o que estava à minha frente, mas sem medo. Com o coração batendo descontroladamente, encarei os espelhos novamente. Nas sombras refletidas, percebi figuras que conhecia, incluindo a minha própria, mas todas distorcidas, com expressões de dor e desespero. Eu compreendi, com um terror silencioso, que aquilo era um aviso. As sombras seguiam cada gesto nosso, cada pensamento, e que meu pai sempre lutara para manter nosso mundo separado desse abismo. Quando finalmente saímos do porão, a casa parecia respirar junto conosco. Meu pai se sentou na poltrona novamente, e o silêncio se tornou quase palpável. Ele olhou para mim, e pela primeira vez senti que havia uma conexão mais profunda entre nós, forjada pelo medo e pela compreensão do que significava carregar segredos que o mundo não podia conhecer. Ele disse: "Agora você entende. Nosso sangue carrega histórias que não podem ser contadas, mas devem ser conhecidas. Um dia será a sua vez de proteger, de decidir quem será poupado e quem não poderá escapar." A sensação de responsabilidade e medo se misturou com uma estranha admiração. E naquela noite, percebi que meu pai não era apenas um homem comum, mas o guardião de segredos que moldavam nossa própria realidade, e que a sombra que nos acompanhava jamais nos deixaria sozinhos. O vento soprava com força naquela noite, fazendo as janelas rangerem e o chão da casa tremer levemente. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, mas não tinha ideia do que meu pai havia planejado. Ele me chamou para o quintal, onde uma neblina densa cobria o chão, tornando impossível ver além de alguns metros. Seus olhos estavam sômbrios, penetrantes, e sua voz, geralmente serena, soava carregada de urgência. "Hoje, você vai entender a verdadeira extensão do que enfrentamos." Enquanto me aproximava, notei pegadas que não eram nossas, profundas e regulares, como se algo tivesse passado correndo por ali recentemente. O frio na espinha cresceu, e percebi que, mais uma vez, o mundo que eu conhecia estava se dissolvendo em sombras e segredos que só meu pai parecia compreender. Ele me conduziu até um velho celeiro nos fundos da propriedade, que jamais havíamos usado. As portas rangiam ao serem abertas, revelando um espaço escuro, quase vazio, exceto por um círculo traçado no chão com cinzas e velas negras nas extremidades. Meu pai se ajoelhou dentro do círculo e começou a murmurar palavras que soavam antigas, enigmáticas. Algo no ar mudou instantaneamente. O vento cessou e um silêncio absoluto se instalou, pesado, quase sufocante. De repente, senti uma presença atrás de mim, uma sombra que parecia deslizar pelo chão, silenciosa, mas consciente. Meu pai continuava suas palavras, como se nada estivesse acontecendo, mas eu sabia que aquilo não era comum. Era uma força antiga, vigilante, e eu sentia que tínhamos atravessado uma porta para algo que não poderíamos mais ignorar. A sombra começou a se formar, tomando contornos vagos de uma figura humana, mas distorcida, com braços alongados e olhos negros que brilhavam na escuridão. Meu pai se levantou e me colocou à frente dele, dizendo com firmeza: "Não tenha medo, mas preste atenção. Ela vai testar sua coragem." O medo tomou conta do meu corpo, e meus músculos pareciam petrificados, mas a presença de meu pai me deu força. A sombra se aproximou lentamente, seus olhos fixos nos meus, e eu senti como se estivesse sendo estudado, como se cada pensamento meu fosse exposto. Meu pai então murmurou palavras ao meu ouvido, ensinando-me a enfrentar o que ninguém mais poderia encarar.
Aquela experiência me fez perceber que o terror verdadeiro não vem apenas do que vemos, mas do que sentimos dentro de nós quando algo sobrenatural nos observa. A figura começou a se mover em círculos ao nosso redor, e cada passo que dava fazia-o a ficar mais denso, carregado de energia que parecia penetrar nos ossos. Meu pai se aproximou da sombra e tocou sua forma espectral com as mãos, provocando uma reação que me fez recuar. O ser gritou, mas de forma silenciosa, emitindo ondas de energia que me pressionavam contra o chão. Meu pai segurou minha mão e disse: "Não fuja, filho. Olhe para ela. Entenda que tudo que enfrentamos não é apenas medo, mas aprendizado." Eu olhei e pela primeira vez senti que podia enxergar além da superfície, vendo o que ela realmente era. Não apenas uma ameaça, mas um reflexo de nossa própria história, de erros e pactos antigos que moldaram nossa família. Após o que pareceram horas, a sombra recuou, deixando um silêncio absoluto no ar. Meu pai abaixou-se e pegou um objeto antigo que estava escondido dentro do círculo, uma pedra negra, lisa, que parecia absorver a luz. Ele me entregou e disse: "Guarde isso com cuidado. Ela sempre encontrará aqueles que não estão preparados." Ao tocar a pedra, senti uma energia intensa percorrer meu corpo, quase como se eu pudesse sentir os segredos de gerações passadas fluindo por minhas veias. Eu finalmente entendi que tudo o que ele me ensinava não era apenas proteção, mas preparação. Cada ritual, cada história, cada sombra que enfrentávamos tinha um propósito: formar alguém capaz de compreender e lidar com forças que a maioria jamais poderia imaginar. Quando voltamos para dentro da casa, o vento havia cessado, mas a sensação de que algo nos observava permanecia. Meu pai sentou-se na poltrona novamente e eu percebi que ele estava exausto, mas satisfeito. Ele me olhou com aqueles olhos que sempre carregaram mais do que qualquer palavra poderia explicar e disse: "Hoje você viu o que poucos ousam enfrentar. Nunca esqueça, as sombras não são apenas escuridão, mas parte de nós. E nossa responsabilidade é mantê-las sob controle, ou elas nos controlarão." Naquele momento, compreendi que meu papel na família não era apenas viver, mas proteger, aprender e compreender a complexidade do mundo oculto que meu pai, com todos os seus medos e segredos, sempre guardou. Eu finalmente percebi que o verdadeiro terror não está fora de nós, mas dentro, e que meu pai era a chave para enfrentar aquilo. O ar da noite estava mais pesado do que nunca, e uma sensação de presságio preenchia cada canto da casa. Meu pai me chamou para o porão mais uma vez, mas desta vez havia uma seriedade em sua expressão que nunca vi antes. Ele não disse nada, apenas acendeu as velas e me fez sinal para entrar no círculo que, agora, parecia pulsar com uma energia própria. Senti meu coração bater descompassado. Uma onda de frio percorreu minha espinha. Era como se o tempo tivesse parado e cada sombra ao redor estivesse viva, observando cada gesto meu, analisando minha coragem, testando minha determinação. Algo me dizia que esta seria a noite definitiva, a última prova de tudo que ele me ensinara. Enquanto nos posicionávamos no círculo, as sombras começaram a se mover mais rápido, formando figuras grotescas que se contorciam e avançavam em direção a nós. Meu pai murmurava palavras antigas, mas desta vez não havia calma em sua voz, havia urgência. Ele me explicou que as entidades que enfrentávamos eram mais antigas e poderosas do que tudo que já conhecemos, e que esta seria a prova final do meu aprendizado. Eu teria que encarar não apenas as sombras externas, mas também as internas, os medos, as dúvidas e os segredos que carregava dentro de mim. O medo ameaçava me paralisar, mas percebi que cada ensinamento dele ao longo dos anos havia me preparado para este momento. De repente, uma sombra emergiu do chão, maior do que qualquer outra que eu já tivesse visto, e seus olhos pareciam perfurar minha alma. Ela começou a falar, com uma voz que era ao mesmo tempo familiar e horripilante, repetindo palavras que ecoavam em minha mente. "Você não pode escapar, filho do guardião." Meu pai segurou minha mão e disse: "Não fuja. Encare-a. Tudo o que você é, todo o conhecimento que possui, é suficiente."
Tremendo, respirei fundo e olhei diretamente nos olhos da entidade. Pela primeira vez, não senti apenas medo, senti compreensão. Era como se ela estivesse me mostrando todas as consequências dos segredos de nossa família, todos os pactos feitos e cada decisão que moldou o nosso destino. Enquanto permanecia firme, senti que minha mente se expandia e imagens do passado e do futuro se misturavam. Vi meu pai, jovem, realizando rituais, enfrentando forças que ameaçavam consumir nossa linhagem, e percebi que cada sombra que enfrentamos juntos era uma lição, uma preparação para este momento final. A entidade começou a recuar lentamente, como se reconhecesse minha força e meu entendimento. Meu pai me olhou e sorriu, não com alegria, mas com uma expressão de alívio contida. Pela primeira vez, senti que estávamos verdadeiramente em sintonia, compartilhando o mesmo poder, a mesma coragem, e que agora eu começava a compreender plenamente o legado que me fora confiado. Quando a última sombra desapareceu, o porão ficou silencioso, quase pacífico, mas ainda carregava a presença de algo antigo, eterno. Meu pai se aproximou e me entregou o diário antigo, agora com páginas que pareciam pulsar com energia. Ele disse: "O que você viu hoje é apenas o começo. Você já não é apenas meu filho, é guardião, aprendiz e protetor de tudo que nossa família manteve oculto por gerações." O peso da responsabilidade caiu sobre meus ombros, mas junto com ele veio uma sensação de poder e compreensão. Finalmente percebi que o terror que enfrentamos não era punição, mas preparação, um caminho para que pudéssemos enfrentar qualquer sombra, qualquer força, sem perder a nós mesmos. Voltando para a sala, exausto, mas consciente de minha nova realidade, olhei para meu pai e vi nos olhos dele algo que nunca antes havia percebido. Orgulho silencioso, misturado a uma tristeza profunda, como se ele soubesse que o que nos aguardava sempre seria desafiador. Ele se sentou, fechou os olhos e respirou fundo, enquanto eu observava as sombras dançando suavemente ao redor. Então ele murmurou: "Agora você sabe, o mundo está cheio de segredos, e a verdadeira coragem é conhecê-los sem se perder." Naquele instante, compreendi que nosso vínculo transcenderia o medo, que nosso legado carregaria tanto os horrores quanto a força para enfrentá-los. Enquanto a noite avançava, percebi que as sombras, por mais assustadoras que fossem, agora eram parte de nós, e juntos, pai e filho, estávamos preparados para enfrentar tudo o que pudesse surgir, macabro, silencioso, eterno. Com isso, a série de 6 histórias completas de relatos macabros com pai está finalizada, cada uma mantendo o crescimento da tensão psicológica e sobrenatural, culminando em um desfecho intenso e impactante. Os anos haviam passado, mas a sensação de que o mundo que meu pai me apresentará ainda se escondia nas sombras nunca desapareceu. Uma noite, recebi um telefonema estranho, sem identificação. A voz era distorcida, quase sussurrante, e dizia apenas: "Ele precisa de você, antes que seja tarde." Um frio intenso percorreu minha espinha. Algo me dizia que não era apenas um chamado qualquer, mas um aviso. Meu pai, percebendo minha atenção, apenas assentiu, sem precisar de palavras, como se já soubesse que essa noite seria decisiva. Sentimos juntos que algo antigo, que há muito dormia, estava prestes a despertar, e que meu legado de sombras estava longe de ter chegado ao fim. Seguimos para o porão, que agora parecia mais vivo, quase respirando com cada passo que dávamos. Velas negras estavam acesas, formando círculos sobre círculos, e símbolos que eu mal compreendia brilhavam levemente. Meu pai me explicou que estávamos prestes a enfrentar uma entidade diferente, mais astuta, que não se contentava em apenas assustar. Ela queria compreender nossas mentes, nossos medos e usar isso contra nós. Uma neblina começou a se espalhar pelo ambiente, e cada sombra nas paredes parecia se alongar, formando figuras humanas com rostos que pareciam familiares, mas distorcidos. Senti uma tensão insuportável, mas algo dentro de mim lembrava das lições anteriores. Coragem não era ausência de medo, mas enfrentá-lo com entendimento. De repente,
A figura mais próxima se materializou completamente diante de mim. Era alta, de olhos negros e profundos, quase sem forma definida, mas com uma presença esmagadora. Meu pai segurou minha mão e sussurrou: "Não se deixe levar pelo que você teme. Concentre-se no que você sabe ser real." Respirei fundo e olhei diretamente para a entidade. Ela parecia explorar minhas memórias, confrontando-me com imagens de momentos em que duvidei do meu pai, do mundo e de mim mesmo. O ar ficou pesado e uma pressão invisível me forçava para o chão. Mas cada palavra de meu pai, cada ensinamento acumulado, começou a formar uma barreira dentro de mim, permitindo que eu resistisse. A luta não era apenas física ou sobrenatural, era mental, emocional e espiritual. Enquanto a entidade avançava, percebi que ela não atacava com violência, mas com reflexão. Ela mostrava meus medos mais íntimos, minhas fraquezas, minhas dúvidas sobre os segredos de nossa família. Meu pai continuava recitando palavras antigas, protegendo-me e guiando-me, e eu finalmente compreendi que todo o treinamento passado não fora apenas para enfrentar o mundo externo, mas o que habita dentro de nós. As sombras começaram a se contorcer e sussurrar, mas minha mente permaneceu firme, como se uma luz interna tivesse se acendido. A entidade recuou levemente e pela primeira vez senti que poderia confrontar o desconhecido sem sucumbir. Após longos minutos, que pareceram horas, a entidade se dissipou, deixando apenas um silêncio pesado e denso. Meu pai pegou uma pequena caixa de madeira e me entregou. Dentro dela havia um amuleto antigo, com símbolos que eu não compreendia completamente, mas sentia a energia pulsando. Ele disse: "Este é o lembrete de que o mundo é maior do que imaginamos. Algumas forças não podem ser destruídas, apenas compreendidas e respeitadas. E agora, você tem parte desse conhecimento." Ao tocar o amuleto, senti uma conexão profunda com meu pai, com nossos antepassados e com os segredos que carregávamos há gerações. O peso da responsabilidade não era mais assustador. Era um aprendizado, uma força silenciosa que agora fazia parte de mim. Voltando para a sala, olhei para meu pai e pela primeira vez senti que ele estava tranquilo, sem aquele peso nos olhos que sempre carregou. Ele disse apenas: "Você cresceu. O que enfrentamos juntos é eterno, mas você está pronto para continuar." Pela primeira vez, percebi que nossa relação não era apenas de pai e filho, mas de guardiões de segredos antigos e perigosos. Enquanto a noite avançava, percebi que as sombras ainda nos observavam, mas não com malícia, e sim como lembretes de que o mundo é mais profundo e complexo do que podemos ver. E assim, ao lado do meu pai, senti que estava preparado para qualquer sombra que ousasse cruzar o nosso caminho, consciente de que o verdadeiro terror é também o verdadeiro aprendizado, eterno e silencioso. A noite parecia mais densa do que nunca, e a sensação de que algo antigo nos observava crescia a cada passo que dávamos. Meu pai me chamou para o porão, mas desta vez com uma urgência silenciosa que me fez entender que não era apenas mais um ritual. Algo inesperado havia se despertado. As velas estavam acesas, mas o ar estava pesado, como se respirássemos dentro de um corpo invisível. Senti uma vibração sutil no chão, quase imperceptível, mas suficiente para me avisar que aquela noite não seria como as outras. Meu pai me olhou com olhos que misturavam firmeza e preocupação e disse: "Prepare-se, filho. Esta noite será diferente. Eles não estão sozinhos." Ao entrarmos no porão, percebi que os símbolos antigos haviam mudado, como se tivessem se transformado sozinhos, tornando-se mais complexos e ameaçadores. Meu pai se posicionou no centro do círculo e começou a recitar palavras que eu ainda não compreendia totalmente, mas que sentia reverberar no meu corpo. Uma sombra começou a emergir do canto mais escuro, se contorcendo até formar uma figura humanoide, mas com múltiplos olhos que brilhavam com uma luz própria e garras longas que riscavam o chão. Eu senti um terror instintivo, mas lembrei das lições anteriores. A coragem não era a ausência do medo, mas enfrentá-lo com consciência e determinação. A entidade avançava, e com ela surgiam outras figuras menores,
como se fossem suas extensões. Meu pai segurou minha mão e disse: não tente lutar contra eles fisicamente. Use a mente, o coração e o que aprendeu. Eles se alimentam do seu pânico, não da sua presença. Senti meu corpo tenso, mas minha mente começou a recordar cada ritual, cada história e cada aprendizado que ele me transmitirá ao longo dos anos. Aos poucos, percebi que conseguia identificar os padrões que as entidades seguiam, antecipando seus movimentos e desvios. A cada instante, sentia-me mais forte, mais consciente, e percebi que não estava apenas enfrentando sombras externas, mas dominando um medo dentro de mim. Enquanto enfrentávamos a onda de entidades, meu pai começou a narrar sobre uma linhagem de guardiões antigos, antepassados que enfrentaram forças ainda mais terríveis. Ele dizia que essas entidades não eram apenas perigosas, mas também lições vivas, ensinando quem estivesse disposto a observar e compreender. Um dos olhos da figura maior se fixou em mim e senti uma pressão imensa, como se meu passado, presente e futuro fossem examinados simultaneamente. Mas desta vez, eu não estava paralisado pelo medo, sentia compreensão. Cada sombra que nos atacava era, de alguma forma, parte de um equilíbrio que deveríamos manter. Após longos minutos, que pareceram eternos, as entidades começaram a recuar. As menores desapareceram primeiro, e a figura maior se desfez em fragmentos de sombra que se misturaram com o ar do porão. Meu pai abaixou a voz e disse: eles reconhecem que você cresceu, que entendeu. Ele retirou do bolso um amuleto antigo, que agora parecia pulsar com energia própria, e me entregou. Isso é seu, filho. Um lembrete de que o mundo é maior do que imaginamos, e que nossa família tem um papel em proteger esse equilíbrio. Ao segurar o amuleto, senti uma conexão profunda com meu pai, com os antepassados e com tudo que havíamos enfrentado juntos. Saímos do porão e a casa parecia respirar em silêncio, mas eu sabia que as sombras ainda nos observavam. Meu pai sentou-se na poltrona, exausto, mas em paz, e disse: você provou que é capaz. Agora compreende que o verdadeiro poder não está em lutar, mas em compreender. Pela primeira vez, senti que nossa relação transcendeu a simples ligação de pai e filho. Éramos guardiões, protetores de segredos antigos e forças que o mundo comum jamais entenderia. Enquanto a noite avançava, percebi que, mesmo com todas as entidades e terrores, não havia mais medo paralisante, apenas respeito, compreensão e uma responsabilidade silenciosa que agora também era minha. A noite estava mais escura do que eu já havia visto, como se o céu tivesse engolido toda a luz da cidade. Meu pai me chamou para o porão mais uma vez, mas havia algo diferente em sua postura. Seus olhos estavam mais sérios, mais alertas, como se pressentisse algo que eu ainda não podia compreender. As velas estavam acesas, mas a luz parecia tremeluzir, formando sombras que dançavam nas paredes e no chão de maneira quase hipnótica. Ele me fez sinal para entrar no círculo central. Enquanto eu me posicionava, senti um arrepio profundo, como se algo antigo e poderoso estivesse prestes a se manifestar. Algo dentro do porão parecia respirar conosco, pulsando no ritmo do meu próprio coração. Assim que começamos, o ambiente mudou instantaneamente. O ar ficou pesado, e uma sombra maior que qualquer outra que eu já havia enfrentado emergiu do canto mais escuro. Seus olhos brilhavam com intensidade sobrenatural, e a forma da entidade parecia mudar constantemente, tornando impossível definir sua verdadeira aparência. Meu pai segurou minha mão com firmeza e disse: não tente lutar com o que você vê. Entenda, observe, controle seu medo. Eu sentia que cada movimento meu era acompanhado, estudado, avaliado. A pressão da presença me esmagava, mas as palavras de meu pai me deram foco. Pela primeira vez, percebi que o verdadeiro desafio não era enfrentar a entidade, mas compreender sua existência e a conexão que ela tinha com o nosso legado familiar. Enquanto a sombra se aproximava, uma onda de memórias e imagens começou a me invadir. Vi momentos antigos da minha infância, dias com meu pai,
vozes que ele murmurava para mim sem que eu entendesse, e símbolos que agora ganhavam sentido. Tudo aquilo estava conectado. Cada ritual, cada história, cada sombra que enfrentamos ao longo dos anos era uma preparação para este momento. A entidade começou a emitir um som quase musical, uma vibração que penetrava na mente, tentando induzir medo e confusão. Mas eu mantive o foco, respirando fundo, lembrando das lições que meu pai me ensinara. Coragem não é ausência de medo, mas enfrentá-lo com entendimento. Com o tempo, a sombra começou a se dividir em múltiplas formas menores, todas girando ao nosso redor em um padrão caótico, mas ainda assim organizado. Meu pai começou a recitar palavras antigas, e percebi que essas palavras não eram apenas proteção, eram instruções, uma linguagem capaz de influenciar a própria energia da entidade. Lentamente, senti que eu também podia interagir, influenciar o ambiente, usando minha mente e compreensão para manipular as sombras, mantendo-as sob controle. Pela primeira vez, a sensação de impotência desapareceu. Eu entendia que o medo não nos dominaria mais. Estávamos no comando, juntos, pai e filho, contra forças que pareciam eternas. Quando finalmente a entidade principal começou a se dissipar, deixando apenas fragmentos de sombra no ar, meu pai pegou o diário antigo e o amuleto que carregávamos há anos. Ele disse: "Você finalmente compreendeu. O que enfrentamos é eterno, mas aqueles que entendem o equilíbrio podem coexistir com ele." Senti uma estranha mistura de alívio e respeito. Pela primeira vez, percebi que cada desafio, cada sombra que enfrentamos juntos, não era apenas prova de coragem, mas aprendizado profundo sobre o mundo invisível que cercava nossa família. Um legado antigo que agora, finalmente, eu podia abraçar e compreender completamente. Voltando para a sala, exaustos, mas fortalecidos, meu pai e eu olhamos para as sombras remanescentes nas paredes, não mais como inimigas, mas como lembranças silenciosas do que fomos capazes de enfrentar e compreender. Ele se sentou na poltrona, respirando fundo, e disse: "O mundo está cheio de forças que a maioria ignora, mas aqueles que entendem podem sobreviver e proteger os que não sabem." Pela primeira vez, senti que nosso vínculo transcendia pai e filho. Éramos guardiões, protetores de um segredo que exigiria coragem, compreensão e força por toda a vida. E enquanto a noite avançava, compreendi que nosso aprendizado nunca terminaria, que as sombras, silenciosas e macabras, sempre estariam conosco, guiando e testando nossa coragem. A estrada do quilômetro 66 havia se tornado um mito urbano, mas para alguns, a lenda era mais do que histórias, era realidade. Agora, Gabriel, um investigador de fenômenos paranormais com experiência em casos de desaparecimentos inexplicáveis, decidiu enfrentar a estrada de frente. Ele conhecia todas as histórias anteriores: Lucas, Rafaela, Diego, Marcos, Larissa, Camila e Rafael, todos desaparecidos ou aterrorizados pelo mesmo fenômeno. Gabriel não acreditava em coincidências. Armado com câmeras, sensores de movimento e equipamentos de gravação, entrou na estrada à noite, determinado a documentar, finalmente, pôr um fim na maldição. A neblina começou a surgir lentamente, envolvente e fria. Uma figura familiar apareceu no acostamento, clara, imóvel, com o braço estendido, pedindo carona. Gabriel freou. Em um misto de medo e determinação, abriu a porta para Clara entrar. Assim que ela entrou, o ar ficou gelado e pesado, e o rádio do carro ligou sozinho, reproduzindo a mesma música distorcida que acompanhará todas as vítimas anteriores. "Você sabe o que quer?" perguntou Gabriel. "Quero completar minha carona", respondeu Clara, com a voz rouca e letal. As sombras começaram a surgir ao redor do carro. Lucas, Rafaela, Diego, Marcos, Larissa e Rafael, todos com olhos vazios e mãos estendidas, como se implorassem por ajuda. O carro se moveu sozinho, acelerando e freando conforme Clara parecia controlar cada movimento, enquanto Gabriel tentava gravar e ao mesmo tempo decifrar o padrão da maldição. "Para quebrar o ciclo, você precisa enfrentar todos eles", sussurrou Clara, apontando para as sombras.
Gabriel entendeu que não poderia fugir. Precisava confrontar cada vítima aprisionada na estrada. Ele começou a recitar palavras antigas que tinha estudado, enquanto os equipamentos registravam cada fenômeno. As sombras avançaram, mas não atacaram, como se estivessem aguardando que ele completasse o ritual. A estrada começou a distorcer-se, árvores torciam-se, e a neblina formava rostos horríveis, gritando nomes de desaparecidos: Lucas, Rafaela, Diego, Marcos, Larissa, Rafael. Cada palavra de Gabriel parecia enfraquecer Clara, mas a entidade resistia, urrando e distorcendo a música do rádio em chiados ensurdecedores. O banco do passageiro começou a se mover sozinho, quase engolindo Gabriel com sua presença. Clara flutuava acima, tentando impedir que ele completasse o ritual, enquanto sombras dos desaparecidos se aproximavam lentamente. Gabriel respirava com dificuldade, mas persistiu, usando todas as palavras e símbolos que estudará, apontando câmeras para capturar a manifestação. Ninguém escapa, gritou Clara, em desespero e raiva. Você vai completar minha carona. As sombras avançaram, mas pararam a poucos centímetros, observando. Gabriel entendeu que precisava escolher alguém para permanecer como testemunha, alguém que finalizasse o ciclo. No ápice, Gabriel conseguiu recitar a última palavra do ritual. Uma luz intensa surgiu do gravador, das câmeras e do carro, banhando a estrada. Clara soltou um grito agudo, que ecoou em todas as direções, e a neblina começou a se dissipar. As sombras das vítimas finalmente se acalmaram, flutuando para longe, liberadas. O banco do passageiro ficou vazio e o rádio desligou. O ar gelado desapareceu e a estrada parecia finalmente normal. Gabriel, exausto e trêmulo, saiu do carro e respirou o ar da madrugada. Ele havia enfraquecido Clara de forma definitiva, encerrando o ciclo que se arrastava há anos. Nos dias seguintes, motoristas ainda relatavam sensações estranhas, mas a presença de Clara havia desaparecido quase totalmente. Gabriel documentou cada detalhe e publicou seu relatório, explicando a maldição, os desaparecimentos e o ritual que permitiu libertar as almas aprisionadas. A estrada do quilômetro 66 permanecia isolada e silenciosa, mas agora parecia apenas uma estrada comum, sem entidades visíveis. A lenda continuaria viva, como história de advertência, mas o terror que alimentava Clara havia terminado e as vozes dos desaparecidos finalmente encontraram descanso. A maldição não havia sido destruída, mas o ciclo de caronas terríveis havia chegado a seu fim, encerrando anos de horror e desaparecimentos na estrada do quilômetro 66. A estrada do quilômetro 66 havia se tornado um mito urbano, mas para alguns, a lenda era mais do que histórias, era realidade. Agora, Gabriel, um investigador de fenômenos paranormais com experiência em casos de desaparecimentos inexplicáveis, decidiu enfrentar a estrada de frente. Ele conhecia todas as histórias anteriores: Lucas, Rafaela, Diego, Marcos, Larissa, Camila e Rafael, todos desaparecidos ou aterrorizados pelo mesmo fenômeno. Gabriel não acreditava em coincidências. Armado com câmeras, sensores de movimento e equipamentos de gravação, entrou na estrada à noite, determinado a documentar, finalmente, pôr um fim na maldição. A neblina começou a surgir lentamente, envolvente e fria. Uma figura familiar apareceu no acostamento. Clara, imóvel, com o braço estendido, pedindo carona. Gabriel freou, em um misto de medo e determinação, abriu a porta para Clara entrar. Assim que ela entrou, o ar ficou gelado e pesado, e o rádio do carro ligou sozinho, reproduzindo a mesma música distorcida que acompanhará todas as vítimas anteriores. Você sabe o que quer? Perguntou Gabriel. Quero completar minha carona, respondeu Clara, com a voz rouca e letal. As sombras começaram a surgir ao redor do carro. Lucas, Rafaela, Diego, Marcos, Larissa e Rafael, todos com olhos vazios e mãos estendidas, como se implorassem por ajuda. O carro se moveu sozinho, acelerando e freando conforme Clara parecia controlar cada movimento,
enquanto Gabriel tentava gravar e ao mesmo tempo decifrar o padrão da maldição. Para quebrar o ciclo, você precisa enfrentar todos eles, sussurrou Clara, apontando para as sombras. Gabriel entendeu que não poderia fugir. Precisava confrontar cada vítima aprisionada na estrada. Ele começou a recitar palavras antigas que tinha estudado, enquanto os equipamentos registravam cada fenômeno. As sombras avançaram, mas não atacaram, como se estivessem aguardando que ele completasse o ritual. A estrada começou a distorcer-se, árvores torciam-se, e a neblina formava rostos horríveis, gritando nomes de desaparecidos: Lucas, Rafaela, Diego, Marcos, Larissa, Rafael. Cada palavra de Gabriel parecia enfraquecer Clara, mas a entidade resistia, urrando e distorcendo a música do rádio em chiados ensurdecedores. O banco do passageiro começou a se mover sozinho, quase engolindo Gabriel com sua presença. Clara flutuava acima, tentando impedir que ele completasse o ritual, enquanto sombras dos desaparecidos se aproximavam lentamente. Gabriel respirava com dificuldade, mas persistiu, usando todas as palavras e símbolos que estudará, apontando câmeras para capturar a manifestação. Ninguém escapa, gritou Clara. Em desespero e raiva, você vai completar minha carona. As sombras avançaram, mas pararam a poucos centímetros, observando. Gabriel entendeu que precisava escolher alguém para permanecer como testemunha, alguém que finalizasse o ciclo. No ápice, Gabriel conseguiu recitar a última palavra do ritual. Uma luz intensa surgiu do gravador, das câmeras e do carro, banhando a estrada. Clara soltou um grito agudo, que ecoou em todas as direções, e a neblina começou a se dissipar. As sombras das vítimas finalmente se acalmaram, flutuando para longe, liberadas. O banco do passageiro ficou vazio, e o rádio desligou. O ar gelado desapareceu, e a estrada parecia finalmente normal. Gabriel, exausto e trêmulo, saiu do carro e respirou o ar da madrugada. Ele havia enfraquecido Clara de forma definitiva, encerrando o ciclo que se arrastava há anos. Nos dias seguintes, motoristas ainda relatavam sensações estranhas, mas a presença de Clara havia desaparecido quase totalmente. Gabriel documentou cada detalhe e publicou seu relatório, explicando a maldição, os desaparecimentos e o ritual que permitiu libertar as almas aprisionadas. A estrada do quilômetro 66 permanecia isolada e silenciosa, mas agora parecia apenas uma estrada comum, sem entidades visíveis. A lenda continuaria viva, como história de advertência, mas o terror que alimentava Clara havia terminado, e as vozes dos desaparecidos finalmente encontraram descanso. A maldição não havia sido destruída, mas o ciclo de caronas terríveis havia chegado a seu fim, encerrando anos de horror e desaparecimentos na estrada do quilômetro 66. O vento uivava do lado de fora da casa, carregando uma sensação de presságio que se infiltrava por cada fresta. Meu pai me chamou para o porão, mas desta vez não disse uma palavra sequer. Seu olhar por si só transmitia urgência e preocupação. Ao descer, notei que os símbolos antigos estavam mais intensos, pulsando uma luz sombria que parecia reagir à nossa presença. Uma estranha vibração percorreu o chão, e cada sombra parecia mais densa, mais viva, como se nos observasse com consciência própria. Senti o coração acelerar, consciente de que estávamos prestes a enfrentar algo diferente de tudo o que já havíamos visto. Uma força antiga, inteligente, capaz de testar não apenas nossa coragem, mas nossa própria sanidade. Assim que adentramos o círculo central, percebi formas surgindo das paredes, sombras que se moviam de forma independente, como se fossem entidades autônomas. Meu pai segurou minha mão e sussurrou: "Eles querem compreender, filho. Não lute com o corpo, lute com a mente e o coração." O frio se intensificou e um arrepio percorreu meu corpo, enquanto uma figura principal emergia do centro da escuridão. Seus olhos negros brilhavam com uma intensidade sobrenatural, e cada movimento parecia calcular nossas reações. Pela primeira vez, senti que não era apenas um teste de coragem, era uma avaliação do que havíamos aprendido ao longo de todos os anos. Cada ritual,
Cada sombra enfrentada, cada segredo de família que me preparou para este instante. A entidade começou a emitir sons que ressoavam diretamente em minha mente, imagens de medo e dor invadindo meus pensamentos. Vi memórias antigas que eu havia tentado esquecer, erros do passado e segredos de nossa família que se misturavam a visões aterradoras de futuros possíveis. Meu pai começou a recitar palavras antigas, mas agora também me instruía a usar minha própria voz e mente para criar barreiras e moldar o ambiente à nossa vontade. Cada sombra que se aproximava se tornava mais lenta, como se reconhecesse a força e o entendimento que agora possuíamos. Pela primeira vez senti que não éramos meros alvos. Éramos participantes ativos, capazes de interagir com o mundo sobrenatural. Enquanto a batalha silenciosa avançava, percebi que a entidade maior estava dividindo sua energia em múltiplas formas menores, tentando me confundir e testar minha resistência mental. Meu pai continuava murmurando os encantamentos antigos, guiando-me a cada passo. Eu percebi que a verdadeira força não estava em expulsar as sombras, mas em compreendê-las, aceitar sua presença e manipulá-las com conhecimento e calma. Cada movimento que eu fazia, cada respiração controlada, enfraquecia gradualmente o poder da entidade. Pela primeira vez, senti que nossas ações tinham efeito direto sobre o mundo invisível à nossa volta e que nossa linhagem tinha, de fato, um papel crucial nesse equilíbrio. Após longos minutos que pareceram eternos, as sombras começaram a se dissipar e a entidade maior finalmente recuou, deixando apenas uma sensação pesada no ar, mas sem ameaça imediata. Meu pai me entregou o amuleto antigo, agora pulsando com energia, e disse: "Você conseguiu. Não apenas sobreviveu, mas compreendeu. O mundo está cheio de forças que não podemos destruir, mas podemos respeitar e controlar." Senti uma mistura de alívio, orgulho e compreensão. Tudo que havíamos enfrentado, cada ritual, cada sombra, cada ensinamento havia me preparado para este momento, e eu finalmente entendia a profundidade do legado que meu pai carregava e me confiava. Voltando para a sala, exaustos, mas fortalecidos, meu pai se sentou na poltrona, olhando para as sombras que ainda dançavam suavemente nas paredes. Ele murmurou: "Agora você sabe. Coragem, compreensão e respeito são as armas que sempre carregaremos. Nosso papel é proteger aqueles que não veem, guiar os que não entendem e sobreviver ao que é invisível." Pela primeira vez senti que nosso vínculo transcendia pai e filho. Éramos guardiões de um legado sombrio, protetores de segredos e forças que moldariam nossa realidade para sempre. Enquanto a noite avançava, compreendi que o terror que enfrentamos era também um aprendizado eterno, silencioso e macabro, mas agora, pela primeira vez, com a esperança de que estávamos prontos para qualquer sombra que surgisse. A escuridão daquela noite parecia viva, carregando sussurros que eu podia sentir mais do que ouvir. Meu pai chamou-me para o porão novamente, desta vez com um semblante grave e uma determinação que eu nunca havia visto antes. As velas, posicionadas de forma ritualística, tremeluziam, projetando sombras que pareciam se mover por vontade própria. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que a presença no ambiente não era apenas uma entidade, mas algo que parecia nos estudar, medir cada passo, cada gesto. Meu pai não disse nada, apenas assentiu para que eu entrasse no círculo central, e imediatamente senti que estávamos prestes a enfrentar algo que transcenderia qualquer experiência anterior. Assim que nos posicionamos, o ar tornou-se pesado e elétrico, carregado de uma energia palpável. A primeira sombra surgiu do canto mais escuro, alta e distorcida, com olhos brilhantes que pareciam perfurar minha mente. Meu pai segurou minha mão e disse com firmeza: "Não tente lutar com força. Use o que aprendeu. Entenda o que eles querem." Um frio intenso percorreu meu corpo, e cada respiração parecia ecoar no espaço, como se fosse absorvida pelas próprias paredes. Logo percebi que as sombras não eram apenas ameaças externas, eram manifestações de algo mais profundo. Memórias, medos e segredos que estavam ligados diretamente à nossa linhagem, testando nossa coragem e nossa compreensão de um mundo invisível e antigo.
Enquanto a sombra principal se aproximava, senti uma pressão esmagadora em minha mente, como se ela estivesse analisando cada pensamento meu, expondo minhas fraquezas mais profundas. Meu pai começou a recitar palavras antigas, misturadas com instruções para mim. Respirei fundo e concentrei-me, lembrando-me de cada ritual, cada história e cada momento em que aprendemos juntos a enfrentar o desconhecido. As sombras menores começaram a surgir ao redor, tentando confundir-me, mas percebi que podia manipular seu movimento com minha concentração, como se estivesse criando barreiras invisíveis que limitavam sua influência. Pela primeira vez, senti que estava no controle de algo que antes parecia incontrolável. A batalha silenciosa continuou, e a figura maior começou a se dividir, criando formas que imitavam nossas próprias ações, quase como reflexos distorcidos. Meu pai me observava atentamente, murmurando palavras que não apenas protegiam, mas fortaleciam minha conexão com o mundo sobrenatural. Cada sombra parecia carregar uma lição, um aviso, um fragmento do conhecimento que nossa família acumulou durante gerações. Eu compreendi que todo medo, toda dúvida, toda hesitação que sentirá ao longo dos anos havia sido treinada para este momento. O terror não era inimigo, era guia, mestre silencioso, desafiando-me a superar a própria essência do medo. Quando finalmente as sombras começaram a recuar, deixando apenas fragmentos no ar, meu pai pegou um diário antigo com um amuleto que brilhava com energia própria. Ele disse: "Você aprendeu a ver, a compreender e a controlar. Não é apenas sobrevivência, é compreensão. Este é o verdadeiro poder que carregamos." Ao tocar o amuleto, senti uma onda de energia percorrer meu corpo, como se o conhecimento e a coragem de todos os que vieram antes de nós fluíssem em mim. Pela primeira vez, percebi que não estávamos apenas enfrentando entidades sobrenaturais, mas moldando nossa própria força, tornando-nos capazes de compreender e controlar aquilo que a maioria jamais ousaria imaginar. Voltando para a sala, exaustos, mas fortalecidos, meu pai sentou-se na poltrona, olhando para as sombras que ainda dançavam silenciosas nas paredes. Ele murmurou: "O mundo está cheio de forças que poucos compreendem, mas aqueles que entendem podem sobreviver, proteger e guiar. E você, meu filho, agora compreende." Pela primeira vez, senti que nossa relação transcendeu o vínculo de pai e filho. Éramos guardiões de segredos antigos, protetores de forças invisíveis e terríveis. Enquanto a noite avançava, compreendi que o terror que enfrentamos não tinha fim. Ele era eterno, silencioso e macabro, mas agora, com compreensão, respeito e coragem, estávamos finalmente preparados para tudo que pudesse surgir.